Beleza, Ivan. Bom, vamos lá então para mais um Papo Sem Crise, né? Hoje a gente vai explorar a ideia de conexão rural, né? Solução técnica, uma ideia que o Cláudio já conversou comigo algumas vezes, sempre no corredor, né? Na pressa, na corrida. E hoje, então, a gente tem aí um bom momento para discutir e entender a proposta dele, né? Enfim, fazer uma troca com relação à questão da conectividade no campo, né? Sendo que o Inatel, que é onde a gente trabalha, nós dois, nós temos projetos, mais de um projeto nessa linha, né, de conectividade na área rural. Temos aí o projeto do 5G, né, com satélite, que foi um projeto que a gente já fez prova de conceito. Participei dele como coordenador de um dos trabalhos, onde a gente fez a conexão de escola rural com o modem 5G, e daí fizemos a transmissão por satélite, viabilizada pelo Sindisat, né? Então, um projeto com 2 alunos de mestrado, um deles vai defender tese agora, ainda esse mês, né? E o Cláudio tem algumas ideias de como fazer isso de uma outra forma. Então, acho que é interessante a gente trazer isso, né? E por isso o papo hoje, discutir, fazer troca e ver quais seriam os desdobramentos disso. Então, o tema hoje é sobre a conectividade no campo para fazer inclusão digital, né, para fazer a transformação das pessoas, permitir novas oportunidades, né, e principalmente agora que a gente tem esse movimento, estamos vivendo, né, e já tivemos várias pessoas falando isso aqui, de um retorno para cidades pequenas, né. Então, o Carlos Nascimento mesmo, quando a gente teve aí os eventos relacionados à rede sinérgica, né, a gente discutiu isso. Eu acho que o momento é de criar essas oportunidades para alavancar esse retorno, né, para as pequenas cidades e fazer com que o Brasil inteiro se conecte, o agronegócio se conecte, que é hoje um dos braços fortes do nosso PIB. Enfim, eu acho que temos um contexto bem interessante para discutir essa conectividade e como isso transforma a vida das pessoas, que eu acho que trazendo mais felicidade, mais nível de consciência, né? Melhorar o nível de consciência, lidar com os grandes desafios, né? Então é isso. Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho de você aí. Eu sei que a gente já teve na sala de aula, né? Então, eu sei um pouco do que você faz no Inatel, mas eu não vou conseguir apresentar tudo e com precisão necessária. Então, se você puder falar um pouquinho de você, e aí a palavra é sua. Fique à vontade aí, como você preferir fazer a apresentação. Eu já te tornei co-anfitrião, se você quiser compartilhar alguma coisa, um slide, alguma coisa, fique à vontade. Tá? Ok, apenas dar as boas-vindas, Ana Cláudia. Se pudesse colocar o retrato aí, a foto, para eu registrar, mas se não estiver ouvindo, a gente dá sequência e pega depois. Ok, siga então, Cláudio. Bem-vinda, Ana Cláudia. Bom, pessoal, esse é um tema que eu já venho estudado aí há um certo tempo. Eu sou um cara extremamente sonhador e sonho em melhorar o mundo através da minha profissão, do meu conhecimento, né? Todo mundo tem razões para viver, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro também, mas além da sobrevivência, o fato de eu ser engenheiro é algo fantástico. Se aquelas religiões que dizem que tem reencarnação estão dizendo a verdade, eu faria questão de nascer engenheiro de novo. Não é algo que te deixa rico, mas é algo que faz você mudar o mundo, né? Porque o engenheiro, ele nada mais faz do que ele descobre as leis que um criador usou para fazer o universo, e a partir dessas leis, usando essessas leis, ele constrói as coisas, né? Um edifício foi construído e projetado, Cláudio, assim tá como dando uma montanha retorno. foi. Oi? Está dando uma redundância? Aqui está normal. Está normal, então deve ser só no meu. Tá bom. Então, a engenharia permite isso. Você usar as leis, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que você tem a
a Bíblia, que tem o descritivo moral de como você deve agir, né? E a minha Bíblia, além da Bíblia dos princípios morais, a minha Bíblia é a física, a química, que permite que a gente utilize, né, o que Deus deixou aí para poder mudar o mundo para uma coisa melhor. Eu sou da área de telecomunicações, e a área de telecomunicações ela se utiliza, né, de todas essas ciências básicas, essas leis básicas que tem aí para poder unir as pessoas, unir os negócios. Então, eu digo para meus alunos, para todo mundo que eu me relaciono, que eu sou a pessoa, né, a minha profissão faz um pai conversar com um filho que está longe, uma empresa que está precisando vender alguma coisa, se conectar. Então, o meu papel no mundo é possibilitar o transporte e a interconexão de coisas. Esse é o meu objetivo maior enquanto profissional. E, como dizia o Garrincha, né, no final das contas, no final do mês, eu ainda ganho um dinheirinho com isso, para poder sobreviver. Então, é isso daí. Com relação à internet rural, eu já venho estudando isso há um certo tempo, né? Já venho refletindo sobre isso. Busquei já essa ideia, eu apresentei, estruturei e já enviei para prefeito, já tive contato aí com deputado, e deputado mandou, até veio assessor aqui em casa para poder a gente conversar, e não está evoluindo ainda, mas eu estou tentando disseminar em várias frentes, né, para poder criar algo e fazer com que algo seja executado, tá? Então, o que acontece? Toda a ideia que eu vou mostrar para vocês são coisas realizáveis que tem no dia a dia aí, né? Algo bem prático, para poder executar e viabilizar. E com isso, para viabilizar isso, eu utilizo dos meus conhecimentos aí de 20 e tantos anos de praia, né, de trabalho, vendo todo tipo de processo, né, para montar e estruturar esse negócio, e para que aconteça tem que ser financiado, e existe a necessidade de envolvimento, de criar um ecossistema de negócio para que isso progrida, né? Então, não adianta você criar algo, uma solução técnica, se você não viabiliza isso, né? De maneira que as pessoas possam adquirir, né? Porque sempre alguém paga a conta. Então, existem maneiras, né, fáceis de fazer isso. Para alguma mudança ali, envolve uma atitude governamental para ajudar a ter o financiador, né? E também envolve um órgão que assuma a coordenação disso, criando soluções básicas para depois passar, né, para o pessoal da agricultura. Então, eu vou começar falando aí da solução, né? Vou introduzir uma das possibilidades que a comunicação no campo pode trazer, uma das muitas milhares de possibilidades, né, que traz, porque o que o sistema faz? O sistema, ele transporta dados. Telefonia móvel transporta dados, o telefone transporta dados, a internet transporta dados, né? Então, assim, o que a gente faz? A gente só transporta dados, nós não fazemos nada, né? A gente só transporta, pega o dado de um lado, leva para outro, né? Independente do tipo de dado que nós estamos transportando, né? Então, o tipo de dado seria a aplicação, né? Para que você vai interligar coisas, né? A aplicação que eu escolhi, que eu gostaria muito de implementar, é a aplicação de telemedicina, né? Na área rural, o pessoal é muito carente do médico lá. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e sobre a tecnologia que a gente já tem disponível e barata, não é nada extremamente caro, e está popularizando demais para poder montar os sites, para poder seguir em frente. A ideia é bem estruturada, né? Então, eu vou apresentar para vocês os primórdios e a gente discute mais.
E vou continuar buscando, vou continuar sonhando. A estruturação desse trabalho, eu agradeço a uma aluna do mestrado, que um belo dia a gente conversando, ela me desafiou, né? Ela falou, Cláudio, você gosta tanto de ajudar as pessoas, de ter ideias. Nossa, eu tenho lá no meu país uma província muito pobre, né? Como que eu poderia melhorar a vida lá? O que você acha de interessante nisso? Aí eu peguei o mapa, estudei, eu já gostava, já queria mesmo essa ideia de internet rural. Então, a questão de telecomunicações é básico, né, para trazer conhecimento e outras coisas. Então, algumas coisas que talvez eu vou falar aí não tem tanto na realidade do Brasil, mas tem na realidade de outros países, como, por exemplo, a falta de energia, e você tem internet só durante um tempo do dia, para você poder carregar baterias, né, para funcionar num tempo. Você carrega com energia solar, a internet fica à disposição durante algumas horas, você desliga o sistema novamente, provendo durante aquele breve período para as pessoas que estão na região ali comunicação de alguma forma, né? Então, a pessoa é uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci, chama Elvira, ela é africana, e aí mandei para ela, né? Mandei para a Embaixada de Angola, mandei para um punhado de gente, conversei, ninguém respondeu, mas quem sabe alguém lê e usa lá, né? A gente sonha, né? Então, a planície, a província lá chama Cunenê. E aí essa apresentação está baseada aí para poder trazer essa solução para o Brasil também. Em paralelo com isso, existe outras soluções sendo elaboradas aí com o Elon Musk, né? Aqueles satélites, mas aqueles satélites que está colocando lá. Só que aquilo lá ainda é, em parte, sonho e existe um problema que a gente chama de latência, que vai ser extremamente prejudicial a algumas aplicações. Para obter informação que não tenha problema com delay, nada, com atrasos, né? Eu acho que vai quebrar um galho. Até porque também, a hora que esse sistema começar a ser muito usado por muita gente, a banda vai cair muito, a velocidade vai cair muito, né? Então, essa seria uma solução para agora, não para o futuro, mas uma solução que dá para ser usada já, né, no momento. Então, eu vou passar agora a apresentação, vou expor meu sonho. Ok, Cláudio, agora sim. Agora apareceu. Tá, eu tenho que voltar aqui lá para o final. Bom, pessoal, eu vou falar sobre internet rural segundo a visão do Claudião, né, o sonho que eu tenho aí. Vou continuar tentando vender esse sonho para alguém, né? Uma hora a gente encontra alguém que compre o nosso sonho de fazer a vida das pessoas um pouco melhor, um pouco menos trabalhosa, né? Usando aí o conhecimento da gente e a nossa profissão. Então, eu tenho aí 3 assuntos que focam aí de maneira mais organizada as informações, né? O primeiro tem a ver com a solução propriamente dita de telecomunicações, né? E o que eu imagino como um site completo, já considerando o serviço de telemedicina, né? Que eu gostaria muito de implantar nas áreas rurais. E aí, essa solução de telemedicina eu vou falar rapidamente também, que seria o que eu coloquei aqui como processo médico, né? E aí, por último, uma viabilização prática da solução para poder fazer existir essa solução, né? Não tem nada de altamente complexo, são um punhado de coisas que já estão por aí, já estão livres, é só questão de ter alguém, né, que ajude ou compre a ideia para poder viabilizar isso
junto ao poder federal ou estadual, né, ou mesmo municipal. E aí a gente consegue viabilizar tudo isso aí com as coisinhas bem simples, né? Basta um pouco de vontade política. Então, telecomunicações e site complexo, né? O site, pessoal, para quem não sabe, site é terreno. E em telecomunicações, tudo que a gente se refere a um local onde a gente coloca equipamento, né? Onde a gente mantém o equipamento ali, a gente delimita isso como site, né? Então, o site vai ser o local onde eu vou instalar os equipamentos para poder viabilizar a solução de cobertura móvel. Na verdade, não é móvel. Tá? Na verdade, com as soluções que existem, né, a mobilidade seria somente com o CPE dentro de um caminhão, alguma coisa assim, na faixa de frequência que eu vou sugerir para vocês. Mas isso aí a gente vai evoluindo, vocês vão entender, né? Então, como na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Eu tenho que ter uma planta energética, eu tenho que ter energia no local para me poder fazer o equipamento funcionar. E como você pode ver na área rural, nem todos os locais têm energia. Então, eu tenho que desenvolver uma solução para colocar isso daí para funcionar, né? E como o site, ele nada mais é do que um equipamento, uma torre, né, com antenas para atingir uma determinada área, então não é qualquer lugar que eu posso colocar esse site. Então eu tenho que colocar ele num determinado ponto para ele pegar a maioria das pessoas em volta ali de maneira aceitável, né? Então, no caso do Brasil, a gente tem uma planta energética muito legal, né? Mas eu não posso instalar esse site muito longe da energia, porque vai ficar muito caro a instalação, depois que eu tenho que puxar poste e tudo mais. Em locais onde eu não tenho energia mesmo, seria a solução de funcionar durante algumas horas por dia a internet para todo mundo, né? Enquanto carrega com célula solar, né? E tem muita tecnologia sendo desenvolvida aí para geração de energia nesses locais remotos, né? Como gerador através de gravidade, onde você coloca alguma coisa, levanta alguma coisa, e esse alguma coisa aciona um dínamo que gera eletricidade, que você carece de pesquisa, né? A gente tem as células fotovoltaicas e nada impede você também embutir no custo aí uma turbina eólica pequena, né, que dá para você também incluir isso daí. Então, a gente tem que ter, né, a nossa planta energética para poder fazer funcionar isso aí. E eu preciso, novamente, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Se eu quero conectar você em algum lugar, eu tenho que ter alguma coisa que te conecte, né? Ou te introduza, né, em algum lugar. Então, eu preciso, né, ter um ponto de internet, eu preciso, no elemento central da minha estação rádio base, eu preciso ter um ponto de internet. No Brasil, a gente tem um satélite que está muito pouco utilizado, que foi mandado aí, né, que está lá em cima já há um certo tempo, está pouco utilizado ainda, até porque o pessoal que ganha dinheiro com comunicações por satélite no Brasil fez o possível aí para a gente utilizar menos esse equipamento aí, porque eles deixam tranquilamente, né, aquela ideia de mercado, eles deixariam de ganhar alguma coisa. Então, a gente tem um satélite que queimou muito combustível lá em cima e está sendo pouco utilizado. Parte dele, né, é utilizado aí para sistemas de defesa, né, nossas forças armadas. Isso aí eu já não sei como que eles estão utilizando bem. Mas o restante do satélite está muito pouco utilizado, né? Outra forma da gente chegar com a internet lá é via rádio. Eu posso ter um lado do meu link de rádio na cidade, né? Um provedor de internet me fornece, né, uma conexão de internet ali, eu levo ele via link de rádio até o morro onde está a minha rádio base, né? Ou se eu tiver possibilidade fácil ali próximo, uma fibra, né? Onde eu chego com a internet. Então, eu já tenho 2 pontos aí. Eu tenho a planta energética
e eu tenho a conexão com a internet, né? Então, a conexão são as duas coisas muito importantes, né? Outra parte importante que está disponível há pouco tempo para todo mundo, né? É uma rádio base, né? Que é onde a gente irradia aí o sinal eletromagnético, né? O sinal de radiofrequência, tanto irradia quanto recebe o sinal de radiofrequência dos aparelhos móveis, que não são tão móveis assim, né? A gente chama, nesse caso, solução, a gente chama de CPE. Esses equipamentos, ele tem o núcleo de rede embutido, tá? Na telefonia móvel, para atender muitos clientes, a gente tem um núcleo de rede em um ponto fixo, né? E a parte de rádio em vários locais distantes, como é o caso da TIM, da Oi, da Vivo. Por exemplo, eu tenho um núcleo de rede em Varginha, e todas as cidades da região estão ligadas lá em Varginha, e a partir de Varginha é que você sai para a internet, né? No caso da solução aí, é uma solução mais barata, né? Já está virando carne de vaca, todo mundo já vai fazer. No Brasil, eu tenho na faixa de 250 MHz, que é uma faixa não padrão, que é utilizada para esse tipo de comunicação praticamente só no Brasil. Eu tenho a produção da Furukawa, né, com parceria do Inatel. Eu tenho uma rádio base com o núcleo de rede embutido, o EPC embutido, né? E eu tenho também a Trópico, que produziu isso lá em Campinas, com apoio do CPQD, tá? Utilizando a frequência de 250 MHz. Por que eu estou falando da frequência de 250 MHz? Quanto maior a frequência, maior é a atenuação no ar, ou seja, o sinal vai mais perto. Quanto maior a frequência, menor a distância que eu consigo cobrir. Então, essa particularidade brasileira de ter na faixa de 250 MHz a possibilidade de eu colocar um serviço de telefonia móvel, né? A gente utiliza para isso o conjunto de normas da Anatel chamado daqui a pouco eu lembro a sigla, tá? Porque a gente tem SCM, que é o banda larga fixa, tem o SMP, que é a celular, né? E tem esse outro serviço, que é um serviço que a gente basicamente pode colocar qualquer tipo de coisa, né? Então, a gente tem a faixa de 250 MHz aí, canalizações que utilizam. Como 250 MHz não é padrão, a gente tem também desenvolvido pelos fornecedores do equipamento, logicamente, as unidades CPEs, que seria o telefone móvel. Existe uma variante também 250 MHz produzido pela Huawei. Ela atende usinas de energia, ela atende utilities, a gente chama de utilities, né? Seria a CEMIG deles lá, algumas usam em 250 MHz também o sistema dele. Só que os sistemas deles, o EPC é separado. Eles têm uma caixinha que tem um EPC lá, né? Mas a rádio base é separada, não é junto, né? E com relação à solução médica, né? A gente, no site, o pessoal que cuidaria ou que estaria próximo do site, o proprietário da área do site, eu criaria ali também um centro médico. O que significa isso? Hoje, com a telemedicina, se eu tiver uma pessoa que possa ser os braços, os olhos, né, as pernas do médico, né, essa pessoa poderia ser minimamente treinada para apertar uns botões, né, para mexer nos equipamentos e, com isso, atender as pessoas, respondendo para o médico, né? Para isso, como eu disse para vocês, o dado que passa na rede tanto faz, né? Então, eu posso passar dados médicos através da internet para um centro de medicina, através de telepresença. Aí, esse local, né, seria um local que as pessoas próximas ali no raio de cobertura dessa rádio base teriam como referência. Então, lá eu teria, passou mal alguém, foi mordido por cobra, alguma coisa, ele teria como socorro ali uma pessoa minimamente treinada que, através da internet, acessa os recursos necessários, né, para poder fazer o primeiro atendimento ali, uma mini farmácia, um ultrassom portátil, né?
cada dia mais a gente tem equipamentos médicos mais pequenos. Eu tive a oportunidade de ir na USP, uma vez que eu estava tentando fazer mestrado por lá. Então, assim, já existe equipamento que substitui aquele tomógrafo gigantesco. A gente usa uma cinta no corpo lá e o pessoal já consegue, né, fazer a identificação da pessoa por dentro para ver se tem algum problema. Então, existem várias soluções aí bem portáteis que estão aí aguardando liberação dos órgãos aí. Tem uma batalha contra muito grande porque vai interferir, né, nos ganhos das grandes empresas, né? Então, esse aí seria o meu site. Então, eu teria, nesse site, eu tenho que ter energia, tem que ter uma conexão com a internet, tem que ter a rádio base, né? A rádio base, ela transmite e recebe sinais na frequência, não precisa ser uma rádio base 250 MHz, especificamente, mas para o nosso caso, para atingir uma região maior, eu sugiro 250 MHz, né? E aí, essa aí seria o site. E aí, no site, né, eu teria uma pequena farmácia, né, com atendimentos emergenciais, no caso do meu sonho, né, que é prover, através da possibilidade da gente colocar a internet rural, o atendimento de saúde das pessoas, né. Teria o CPE, você não costuma se referir com telefone móvel, né? Nesse tipo de solução, você tem uma CPE, que é o equipamento, né? Que você faria, às vezes, do telefone móvel, né? E que nem sempre é tão móvel assim, porque essa solução de 250 MHz é um pouquinho diferente. Eu preciso, lá no site também, ter um local de armazenamento de sobressalentes, para que, caso o equipamento dê defeito, né, você possa substituí-lo, o pessoal lá minimamente treinado possa substituir alguma coisa que dê problema, ou mesmo ser treinado aí para resolver, né? Local protegido para evitar roubo, né? E o residente do local mais próximo ao site aí, com treinamento básico em enfermagem, bem básico mesmo, porque quem vai atender são os médicos, né? E local protegido, né? Coloquei 2 vezes aí, peço perdão a vocês. E o processo de funcionamento, né? Caso não tenha possibilidade de eu ter energia suficiente para a rádio base operar durante as 24 horas, ela operaria durante algumas horas por dia, né? Isso seria interessante em áreas como a região norte, região centro-oeste, né? Até mesmo algumas áreas complicadas lá do nordeste. Funcionaria e o que é combinado no mercado, né? As pessoas da região saberiam o horário de funcionamento do equipamento para poder efetuar isso aí, né? Fazer as conexões dela, ver médico, ver alguma coisa no banco, ver alguma coisa relativa aos bens que eles produzem, agrícolas, conversar com o contador, conversar com alguém que compra os produtos deles, né? Existe aí o rol é gigantesco. Por quê? Porque o sistema simplesmente transporta dados, né? Então, pode a fazenda também se acionar equipamentos telecomandados e tudo mais, né? Pela internet aí, desde que você tenha o sistema funcionando. Caso ele tenha limitação de energia lá, funcionaria só durante algumas horas por dia, né? Caso a gente consiga, né? Como eu vou, dentro da minha sugestão ali, para a gente poder ter a internet, caso o sistema seja o que eu chamo de VSAT, né? Através de satélite, a conexão com a internet, a gente teria um sistema de backup para prover internet nesse local próximo ao site o tempo todo, né? Ou seja, eu forneceria internet para a vizinhança durante algumas horas, no entanto, o ponto central, onde eu teria, inclusive, atendimento médico, né? Ele teria internet o tempo todo. Então, eu dividiria essa energia escassa dessa forma, né?
E lá eu teria atendimento, o sistema de atendimento à nuvem, né? Como eu sugeri aí, eu conversei com um assessor do deputado, teve até aqui, eu esqueci o nome do deputado, vou tentar contato com ele de novo. Você teria o serviço em nuvem, você poderia, para contornar aí a questão do CRM, você não chamaria de consulta, você pode chamar de aconselhamento médico, né? E tudo isso você atenderia ali via nuvem. E tendo um profissional adequado lá, a pessoa pode ver os sinais vitais e fazer a anamnese junto com o médico remotamente. Para não saber, para quem não tem familiaridade com a palavra anamnese é o médico chega, olha a cor do seu olho, olha a sua pele, como é que está, né? Para definir os sintomas que você está sentindo. Então, a ideia é você ter uma pessoa minimamente treinada lá na ponta para ser os olhos do médico. Juntamente com equipamentos simples. Por exemplo, você pode até hoje tirar foto da retina de alguém usando o celular. O celular ele tem capacidade computacional e o pessoal já enxergou isso. Cada dia que passa, a gente tem mais equipamentos aí que você pode acoplar ao celular, usa a capacidade computacional do celular para fazer atendimento médico. A rádio base que eu tenho aqui, eu fiz questão de não colocar nenhuma das brasileiras, porque ainda está um pouco restrito você conseguir manuais mais detalhados desses equipamentos. Então, eu consegui, né, eu coloquei aqui uma rádio base da Microtik. A Microtik é uma empresa da Lituânia, tá? Ela fabrica esses equipamentos. Só que essa rádio base aqui, a frequência dela não é 250 MHz. 250 MHz é uma particularidade do Brasil. Então, eu tenho aqui, né, essa rádio base, ela foi cotada, eles tiraram ela não estou achando mais ela comercializada, até porque provavelmente o preço dela foi muito baixo, então eles devem estar revisando isso. Quando, as primeiras vezes que eu encontrei, essa rádio base, ela custava, com o EPC, né, ou seja, o núcleo de rede nela, ela custava $5.000. $5.000 é um dinheiro bem pequeno, né, para você ter esse tipo de coisa. Vou ver se eu consigo abrir aqui o arquivo. Opa, não consegui. Quem se interessar em ver a especificação dessa rádio base, pode mandar aí um comunicado aí depois que eu pego aqui na minha máquina e mando. Então, ela é bem simples, né? Ela é muito simples. Eu preciso de uma antena, né? Ela é alimentada com cabo de rede, TP, então eu tenho que chegar nela com cabo de rede. Tem uma configuração mínima que a gente faz nela. E na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Se eu preciso comer para continuar vivo, ela precisa de energia para funcionar. Então eu tenho que conectar, né, a energia nela. Então é a energia, o cabo TP, né? Ela tem que estar numa estrutura mais elevada do que o ambiente, né, para poder irradiar, atingir pessoas mais distantes. Então eu tenho aí essa rádio base da Microtik, né, como exemplo. No Brasil, a gente, como eu disse para vocês, na faixa 250. O serviço da Anatel chama SLP. Tá? É o SLP. O SLP eu posso utilizar para qualquer coisa, eu só não posso usar para vender. Por exemplo, o pessoal das fazendas lá, eu não posso ter serviços aí que as operadoras fornecem, tem que ser o serviço privado. Né? Então, a rádio base, eu vou ver se eu acho depois a apresentação aqui dela, eu mando para vocês. Ela foi retirada pela Microtik, né? Provavelmente deve estar sendo vendida em outras regiões, na nossa região não deve vender. Isso é algo complicado, porque, lógico, tudo demanda certo investimento para você criar um equipamento, a tecnologia, né? E essa rádio base realmente é muito barata. É muito barato. E aí eu tenho o sistema aí, né, baseado em satélite, né?
onde a ideia, né, o sonho seria fazer uma parceria com o pessoal gestor do satélite brasileiro, né, e disponibilizar a conexão com a internet da nossa rádio base através da estação VSAT, né, ou seja, eu utilizaria o satélite. No meu site, eu teria uma antena offset, normalmente é um offset, é uma parabólica um pouquinho diferente, né? E essa parabólicazinha, ela recebe o sinal do satélite, se comunica com o satélite, e sai um cabo UTP que iria direto, né, para a nossa rádio base. Essa rádio base é bem simples, é um quadradinho que a gente bota em cima da torre, né? Então, a gente tem aí essa topologia, né, através da estação VSAT. Caso não seja VSAT, a gente pode utilizar um link de rádio ponta a ponta, né? Ou seja, um rádio na cidade e outro rádio lá na rádio base, os dois rádios comunicam entre um com o outro, levando, né, a conexão de internet para esse sistema, né? E aí, só para lembrar, né, caso a gente a gente pode utilizar uma solução híbrida, tendo energia lá, né, e tendo um parque de energia solar também, eu posso ter a solução híbrida com energia de concessionária mais solar, posso ter uma solução desconectada de rede com gerador, grupo motor gerador, né, gerando energia à base de combustível e a energia solar, né. Posso ter somente a energia solar funcionando algumas horas por dia. E aí existem outros sistemas de experimentais aí que estão correndo aí, que eu posso colocar a turbina pequena, eólica aí, alguma coisa. Porque a turbina eólica é o seguinte, eu vou ter que ter uma estrutura, uma torre, para me colocar a antena da rádio base. Então, eu tendo uma turbininha simples, eu coloco a turbina nessa torre, né? E quanto mais alto, maior venta mais, né? Não sei se alguém subiu em torre aí, a 20 metros, né, o chão está quente, né? Você chega assim, está 30 graus lá embaixo, né? Você sobe lá em cima e o vento já te dá aquela sensação de 10 graus, né? Por isso que você vê, mesmo com aquele calor, o pessoal que sobe em torre de blusa, né? O cara sobe quente, mas lá em cima é frio, né? E aí, e venta bastante. Então, a gente tem aí a questão da usina solar para alimentar, né? Falando do processo médico, que é uma das milhares de utilização possível do nosso transporte de dados, né? A gente só transporta dados, né? A engenharia de telecomunicações só carrega uma coisa de um lado para o outro, né? Na maioria das vezes. A gente cria esses sistemas complexos aí para levar dados de um lado para o outro. O que o dado faz, né, depende da aplicação que você bota nas pontas, certo? Então, meu processo médico, né, eu tenho, seria o sonho, né, a gente ter um centro de referência com equipamentos profissionais adequados, né, um local central, atendendo várias locais onde eu tenho sites aí, né, onde eu tenho pessoas minimamente treinadas, essas pessoas de referência conseguem, né, orientar esse pessoal que está lá e, a partir dos dados que ele recebe desse pessoal, dar diagnóstico, né? Ou a partir desses equipamentos simples, que cada vez estão ficando mais simples aí, o cara tendo disponível lá, ele passa as informações, né, e é dado o diagnóstico. Tem que ter o pessoal local testado, né, exame assistido, uma farmácia mínima no local para atendimentos, né, porque 90% dos atendimentos são coisas simples, você resolve com coisa bem simples, com aconselhamento simples médico, né? Os casos mais complexos a gente caminha. O cara chegou lá com um mordido de cobra, por exemplo, o local lá central do site, primeiro, é um local conhecido, né? E tranquilamente você já desenvolve um protocolo de atendimento imediato, né? Como o local já é conhecido, você tem possibilidade de rapidamente efetuar o atendimento dessas pessoas, né? E eu acabei de falar do protocolo de deslocamento do paciente, né?
E aí, no centro de referência, né, eu tenho o Centro Médico Especialistas, conectado, né, na internet, o tempo dividido e coordenado para atender os postos de trabalho. Hoje a gente utiliza muito isso já em telecomunicações, né? Os nossos atendimentos em telecomunicações, a gente tem alguns centros de referência, resolvem quase todos os problemas da rede de telecomunicações e, eventualmente, a gente precisa de alguém que se desloque para o site para poder resolver os problemas. Então, já existe isso em telecomunicações. Não existe isso ainda para a medicina, porque o CRM tem uma resistência muito grande ainda em efetuar atendimentos que o médico não esteja presente, né? Só que existe aquele lapso lá. Se eu tenho as mãos, os braços e os olhos do médico num local e a inteligência do médico em outro local, né, teria uma presença quase virtual. Então, a gente entra aí num ponto meio complexo aí de definição, né? Então, com isso, eu tenho capacidade de dar diagnóstico, né, baseado em imagens, som, de acordo com os equipamentos que minha pessoa minimamente treinada lá no site tem, né? Quanto mais equipamentos simples ele tiver lá e o CPE conectado, ele consegue passar, né, imagens e consegue passar coisas que o pessoal vai poder fazer diagnóstico, né? E aí do pessoal local, né, mínimo de 2 pessoas, está faltando um SLI, né, com treinamento de utilização de equipamento móvel, operação de cadastro, porque tudo a gente tem que ter um controle mínimo, né, o controle de agenda, né, por exemplo, eu posso ter lá no site alguém, segunda-feira, ginecologista, terça, clínico geral. Eu posso ter uma agenda e fazer os agendamentos locais. Não tem agenda, esse tempo seria utilizado em outro local, onde tem outros sites de atendimento médico e sites de telecom, né? Manipulação básica também dos softwares de atendimento, esses atendentes lá teriam que ter, né? E no caso lá da África, como tem muitas línguas diferentes, eu coloquei aqui, né, fluente na língua local e na língua dos médicos. Você tem as aldeias lá, no caso da solução para a África, você tem aldeias que o pessoal fala uma língua, né? E o pessoal lá no centro de referência central fala outra língua. Então, o camarada lá que são os braços, os olhos e as mãos do médico, ele tem que entender, né? E saber passar a informação para os dois lados. Os exames, né? A gente tem muito exame que são kits, então a gente teria alguns kits de exame na farmácia local, né, para que fosse executado exames mínimos lá na região onde está o paciente. Logicamente, a pessoa que está lá estaria treinada a fazer isso, né? E quem está lá tem que ter noção básica de cuidado dos pacientes. Então, tem que ser minimamente treinado para isso. E aí o tempo dele, né, como às vezes pode ser um próprio agricultor, né, naquele esquema de parteira que existia antigamente, então o cara dedicaria uma pequena parcela do tempo dele para poder fazer os atendimentos, sendo referência na região, e o resto do tempo dele ele utilizaria para cuidar da roça dele, do roçado, da fazenda dele, fazer comida, cuidar dos filhos, né, o que ele estiver fazendo lá. Então, também a gente não poderia trabalhar com esse pessoal em tempo inteiro, porque a ideia é reduzir o mínimo de custo possível na ponta. A farmácia com medicamento mais comum, né? A maioria dos problemas básicos que as pessoas têm são medicamentos comuns, né? O controle de estoque disso aí vai fazer com que alguma coisa esteja acabando e seja reposta, né? Porque não é todo dia que alguém vai se deslocar para essas áreas remotas. Interação com o centro de distribuição para recebimento de remédio e rede de distribuição baseada em drone, onde não tiver, onde não for muito fácil o acesso, né? E tendo um drone veloz aí, a gente pode ter, por exemplo, um centro de um site, né? Um site, um drone que manda para um site mais distante, né? Visto que esses drones
eles têm um tempo de funcionamento aí por causa da energia, né? Então, eles não, dependendo da carga que você coloca também, eles não têm. Então, eu teria o que a gente chama de uma mini rede mesh de drone, né? Teriam centros, uma logística de distribuição de medicamentos aí, né? na região toda. E aí, por último, né, no processo médico, a gente tem a ideia do protocolo de deslocamento de paciente, porque aí é possível, né, com atendimento remoto, identificar casos graves. Então, a primeira milha, que a gente chama, o primeiro deslocamento seria da casa da pessoa até nesse site, né? Seria um deslocamento, dependendo do caso, de alguns quilômetros. Chegou nesse site, a gente tem um protocolo, uma ideia, né? O pessoal já seria pensado em todo esse sistema, uma maneira de transportar esse pessoal, né? No caso aí, tendo a justificativa, se consegue bombeiro e tudo mais com transporte de helicóptero, e sendo um sistema bem mapeado e tudo direitinho, você vai disponibilizar, inclusive, a sua areazinha lá para receber, né, esses veículos, né, e tudo mais. A viabilização, que é o mais importante, não adianta a gente sonhar se a gente não define meios de criar, né? Então, tudo envolve dinheiro, tudo envolve métodos, tudo envolve leis, né? Tudo envolve pessoas com conhecimento para trabalhar, e a gente tem que fazer isso da maneira mais economicamente viável possível. Então, a viabilização, né? O financiamento das estações radiobase, né, e dos equipamentos locais seria... A gente tem um sistema que gera dinheiro a baixo custo, né, para a agricultura, chamado Pronaf. Então, se você prova que a sua máquina, seu trator é essencial, se algum equipamento para você lá é essencial, isso já tem na linha de financiamento, você consegue esse financiamento, bem parcelado, né? Com juros baixos e tudo mais. Então, a ideia é fazer como acontecia, parecido com o que acontecia nos primórdios da telefonia móvel, com o serviço que existiu, que era a telefonia celular rural móvel. Tá? Você teria, né, incentivadores locais, numa empresa que ganharia alguma coisa vendendo o sistema. Pode ser esses ISPs aí, por exemplo, a VivaVox e tudo mais, que elas têm conhecimento para dar manutenção, têm conhecimento para montagem, né? De tudo isso aí, além de ter o acesso da internet, né? Esse pessoal teria, né, a partir de um organismo governamental que certifica soluções padrão, né? Tem, por exemplo, fazendo com que telecomunicações seja serviço essencial, seja encarado como serviço essencial para a agricultura, o Pronaf já começaria a cobrir esses custos, né? E assim como um engenheiro civil que quer vender uma casa para alguém, ele chega para alguém, monta projeto, fala, olha que casa bonita, você não quer ter uma casa? Aí o cara fala, mas não tem dinheiro. Beleza, eu te ajudo com toda a papelada para você financiar isso na Caixa Econômica Federal. Então, o engenheiro faz o meio de campo, né? O cara tem a casa dele, ele pegou o desejo de alguém, uma necessidade de alguém, linkou com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, e aí ele ganha o dinheirinho dele também, né? Ninguém trabalha de graça. Isso aí, fazer alguma coisa para alguém trabalhar de graça é algo extremamente difícil de dar certo. Então, eu teria o fomento dessas pessoas nas pequenas cidades, né? E essas pessoas reuniriam interessados da região, né, em ter telecomunicações disponível para eles. No caso, os municípios disponibilizariam essa questão da telemedicina, caso eles queiram chegar nesse nível, né, de ter telemedicina lá. Mas eu estou falando exclusivamente da Rádio Base agora. Então, esse pessoal teria aí a ideia de quem fornece os equipamentos, quem fornece as CPEs, né?
via Pronaf, seria montada uma entidade para essas pessoas, estilo cooperado, né? E cada um com a sua cota pagaria o seu empréstimo do investimento. Logicamente, quem vendeu isso seria remunerado, né? E o pessoal pagaria uma pequena taxa mensal do link, né? E da manutenção, caso ocorra algum problema com o sistema, né? Então, a gente teria grupos de usuários, né? Esse grupo, a gente dá o pontapé para esse pessoal se juntar através de um incentivo comercial, né? Então, a gente monta pessoas, lógico, a gente tem que instalar a torre, tem que instalar e tudo mais. Esse projeto seria feito por essa entidade comercial, né? E para que não ocorra práticas comerciais inaceitáveis ou exploração das pessoas, a gente teria que ter um organismo certificador de solução, né, e um organismo que homologaria equipamentos, né? O sonho seria ter algo na área de telecomunicações dentro, por exemplo, da Emater, né? A Emater certificaria uma entidade que poderia montar essas soluções padrões e certificar os equipamentos, né, e executar uma pré-negociação, alguma coisa do gênero aí, né, com os principais fornecedores. Poderia, por exemplo, aí o Inatel ou o CPQD ser essa gerador de soluções de telecomunicações dentro da Emater. Porque eu acredito que a gente tem, se a gente vai atender sistemas, área rural, né? A gente tem que trabalhar junto com o pessoal. Falta a acessibilidade desse pessoal que cuida do nosso meio rural, né? Do nosso meio camponês. Falta acessibilidade de que telecomunicações hoje é essencial. Então, eles também têm, a mesma forma que eles pegam uma semente para melhorar, eles têm que prover soluções, né? Ou desenvolver soluções e ter soluções padrões para telecomunicações também. Assim como existe processo de eletrificação rural e tudo mais, a gente tem que ter um processo de telecomunicações. Isso aí eu tenho procurado políticos, eu conversei até com amigos que estão envolvidos no governo aí, né? E a gente conversa com todo mundo. Uma hora a gente consegue alguma coisa, né? Então, essa seria a principal viabilização, né? Seria a Pronaf, né? Uma entidade comercial que ganharia alguma coisa gerando esses projetos. O Pronaf pegaria a solução. Eu acredito que com em torno de R$100 mil ou menos, a gente consiga montar uma rádio base funcional, né? Caso a gente tivesse aquela de $5 mil lá, com menos de 50 mil eu montava uma rádio base. Menos de 50 mil. Mas aí eu creio que seria em torno disso. Aí se a gente pegar um empréstimo desse daí, dividir por, sei lá, 40, 50, 100 usuários, e esses 100 usuários aí tivesse a possibilidade de dividir isso aí em vários anos para pagar, sairia muito barato para cada um. Sairia algo bem barato. Então, a própria pessoa lá poderia viabilizar isso. A parte médica, né, em conjunto com as prefeituras e a vontade política de se fazer isso, seria feito. A rede de transporte básica para isso, né, caso conseguisse, seria o satélite geoestacionário brasileiro, que está lá em cima. Caso não se consiga isso, pode ser alugado de outro satélite, né, onde não tem a possibilidade de ter link ponto a ponto, ou link de rádio ponto a ponto, ou fibra, né, você teria a utilização do satélite geoestacionário. E já falei, o último item seria a empresa, né? O sonho seria que a Emater assumisse uma área de telecom para a área rural, né?
e aí a Emater faria essa solução de transporte de dados, né, que é o que eu faço, transportar dados, e poderia certificar também todas as novas soluções que estão vindo aí, de internet das coisas e tudo mais. Então, essa é a solução, a ideia para funcionamento, né? E compartilhei com vocês um sonho. Busco a cada dia realizar, né? Com todas as pessoas que eu converso, eu falo sobre isso. Todas as pessoas que têm ideia, eu falo sobre isso. Uma hora eu consigo atingir alguém que tenha a possibilidade ou o poder de começar a fazer isso aí. Ok? Então, essa é a apresentação que eu tinha, né? E é bem simples, é isso daí mesmo. Bacana, Cláudio. Você está de parabéns. Eu vou pedir a quem estiver presente que abra os microfones. Professor Alberti, como sempre, ele deixou uma bandeirada de perguntas lá no como é que chama, no chat. Mas os presentes, se quiserem iniciar as perguntas. Carlos Nascimento, você que está no ramo, estreia, depois vamos prestigiar as mulheres, e com certeza o Estevão, Ana Cláudia e Valéria Campos estão aí, e com certeza o Estevão também tem muito a indagar. Estreia, Carlos. O trabalho é muito interessante, né? Eu também acredito muito no poder das telecomunicações, da informação para esse pessoal que faz o agronegócio, né? É muito fundamental para o futuro. Tá de parabéns o trabalho aí, muito interessante. Acho que só tem a agregar mesmo, principalmente Minas Gerais, que tem 4 coisas importantíssimas para a sociedade: água, energia, digital e alimento. Se essa sociedade que você está pensando tivesse esses 4 recursos, nós temos o melhor lugar do mundo para morar. Só falta o digital. E esse trabalho vai nessa linha aí. Estou muito satisfeito de ter participado aqui hoje. Obrigado. Bacana, Cláudio. Vai comentar, Cláudio? Bacana, o Carlos. Só para registrar, Carlos Nascimento é da CEMIG, é o coordenador do projeto CEMIG Sinérgica, e ele está sempre com boas notícias aí para Santa Rita. Mas eu vou deixar a turma curioso, a não ser que ele já queira dar alguma antecipação. Cláudio. Eu estou aqui com as perguntas do Alberti, né? Vamos pegar as mulheres, o poder feminino primeiro. O Alberti deu uma saidinha e falou que volta, de repente ele participa do debate. Ele assistiu tudo e deixou as perguntas. As meninas têm alguma pergunta? Ana Cláudia, Valéria? Ok, as meninas estão com vergonha de mostrar a fisionomia. Estevão, alguma pergunta? Ok, Cláudio. Segue, então, com as perguntas do professor Alberti. Ok, ele perguntou... Meninas do Estevão, se quiserem fazer suas perguntas, fique à vontade. Então, qual o custo de uma caixa LTE com EPC embutido? A caixa da Microtik no exterior custava... O preço lançado, depois eles tiraram isso daí do ar, você já não está achando muito, era $5.000, né? No Brasil, eu não tenho ideia de quanto está o custo da Trópico, nem da Furukawa ainda. Eu acredito que com $5.000 deve dar aí em torno de quase 30 mil, né? Eu acredito que esse custo no Brasil possa ser um pouco menor que 50, mas isso é só um chute, tá? Ela já vem com EPC embutido, né? Então, boa parte da rádio base poderia ficar em um data center na cidade mais próxima? Não. A rádio base ela é standalone, é uma caixa, né? Que fica toda a solução fica lá no site. Para facilitar. Eu só entro com o cabo de rede, né? E com as antenas lá para irradiar o sinal de RF. E lógico,
com a energia, né? Sem energia não funciona. Então, ele é conectado à energia, à rede, né? E para saída e recebimento de sinal de RF, eu tenho as antenas aí. Rádio base poderia ser uma GD de 75 kW, né? Empresa de distribuição deve fornecer infraestrutura até o local. Bom, essa questão da infraestrutura, né? Tudo tem custo, né? Toda possibilidade que a gente tiver de ter uma infraestrutura mais barata no local seria melhor. O que eu sugiro é a gente ter no local um grupo motor gerador, né? Energia solar ou energia da concessionária onde não tiver, né? E caso esteja aberto aí, certificado, por exemplo, uma solução de energia pela unidade certificadora que ainda não existe, que eu sonharia de estar na Emater, né? Seria turbina eólica, né? Algum tipo de solução que gere energia localmente da maneira mais barata possível, porque a gente está tratando com fazendeiros, sitiantes, que às vezes não têm muitos recursos, né? E eles vão ter que trabalhar com uma grande quantidade aí. A gente está falando de, lógico, é investimento para várias pessoas, a gente está falando de investimento aí da ordem de R$100.000, porque tem a torre, a montagem, o link, a estação Vsat, né? Então seria 100 e poucos mil reais aí, que teria que ser rachado entre várias pessoas, né? Fora a manutenção. Manutenção seria mais barata, bem mais barata, né? O custo de manutenção mensal. Então, o serviço da Anatel se chama SLP, exatamente, é o SLP. Não pode prover serviço desse modelo, a rádio base microtik por $5.000. A faixa de 250 MHz, ele está perguntando se eu preciso ter licença. Para quem não sabe, existem dois tipos de utilização do espectro de frequência, tá? Existe o espectro licenciado e o não licenciado. O licenciado eu pago para usar. E como eu estou pagando, eu tenho exclusividade nesse uso, né? Um espectro não licenciado, qualquer um pode usar. Por exemplo, a frequência utilizada no Wi-Fi, ela é não licenciada, você não paga nada para a Anatel usar. Mas o cara o seu vizinho está utilizando a mesma frequência. E se tiver um estudante meio maluco aí, que queira foder com a vida de todo mundo, ele cria um gerador de ruído na faixa de frequência do Wi-Fi. Aí ele acaba com o Wi-Fi de todo mundo. Mas ele não vai poder ser preso, porque a frequência é livre, né? Qualquer um pode usar, né? Então, essa daí é a diferença. Então, não espalha não, senão vai dar a ideia. Então, essa faixa de 250 MHz, ela é licenciada. A gente paga alguma coisa, né? E aquele pessoal que vai fomentar na região os grupos, né, para poder fazer a instalação desses equipamentos e montar os projetos de custo e financiamento, né, eles também montariam esse projeto aí, que não tem nada de complicado, não. É só preencher alguns formulários lá e identificar se na sua região já não está sendo utilizado as faixas, uma parte dessas faixas de frequência. Existe possibilidade de você escolher alguns canais aí dentro dessa faixa de 250 MHz. Né? Então, às vezes, se eu estiver usando para outra aplicação uma faixa, eu tenho outra. Né? Então, é feito um projetinho com a Anatel, a interface é simples, é tudo via web. Então, não tem problema, não. É coisa simples, né, de se fazer. O pessoal faz mais carnaval para valorizar, né? Valorizando pode cobrar mais caro, mas é coisa bem simples mesmo, esses projetinhos. Né? Ok, presente aí o Carlos Alberto, o Antônio Alberti. As suas perguntas estão sendo respondidas, professor. Mais alguma, Cláudio? Deixa eu ver aqui, do Carlos. Ok, mas o site poderia ser um consórcio entre energia e telecom, tudo dentro das regulações das duas partes. Um site muito mais robusto, sem dúvida. Né? Inclusive, a sua ideia de rede acho, convergente, né? Você tendo cabo OPGW próximo em alguma linha de transmissão, dependendo da situação, né? Pode ser usado uma fibra dessa, uma das fibras do cabo, né, para você criar algo
parecido com uma rede GPON, né, para poder chegar, né, com fibra mais próximo da rádio base aí, né, distribuindo sinal óptico aí na região. Então, assim, existe N possibilidades, por isso que eu falo que é necessário ter um órgão voltado para a agricultura, tipo a Emater, para certificar soluções. Isso é essencial que a gente tenha, porque aí esse pessoal vai fazer a ponte entre as várias empresas, né? Por exemplo, as utilities, né? As empresas de energia, as empresas que vão vender essa solução e fomentar essa solução localmente. Então, existe necessidade de a gente ter um organismo, né, que compre essa briga aí para poder colocar internet rural. E aqui da agrega, o storage melhora muito o power quality dessa rede rural por meio do site de base, sem dúvida. Aí o Ivan falou, atenção, Cláudio, 5 minutos. Para as perguntas. Beleza, é isso aí, pessoal. É que o pessoal gosta de perguntar, Cláudio. Pode falar, Alberto, se tiver alguma pergunta. Não, eu tinha algumas ideias, na verdade, a partir do que você apresentou, né, eu acho que, bom, não resta dúvida de que a conectividade no campo, na área rural, é importantíssima, isso não há dúvida, por N motivos, né. Uma coisa que eu lembrei foi eu recebi uma visita no laboratório esses tempos, e aí a pessoa era não sei se era de 5G ou de LoRa, e LoRa é uma tecnologia para conectar coisas, né, mais ou menos a 10 quilômetros você tem um equipamento, e depois você bota um outro a 10 quilômetros de distância, mais ou menos. E a pessoa perguntou o que eu acreditava, se seria 5G ou LoRa a solução para conectar coisas na área rural, né? E a minha resposta foi, eu acredito que todas as coisas serão necessárias, porque o desafio é gigante. Então, assim, eu não vejo, né, uma solução preferida. Existe, claro, solução tecnicamente, em termos de equilíbrio de vários aspectos, você otimizar e escolher a solução mais indicada ou mais convergente, mas eu vejo que o desafio é tão grande e eu acho que toda solução tem seu valor, sabe? E aqui você colocou, né, de ter uma radiobase e mesclar o site com um atendimento à comunidade, né? É uma visão integradora, né, de coisas que poderiam ser desconectadas, mas a integração tem algumas vantagens interessantes, né? E quando você estava falando, eu lembrei de uma delas, né, que seria, por exemplo, você passar o imageamento de alguma doença, alguma coisa para uma inteligência artificial, e ela poderia ajudar no diagnóstico, né? A gente teve essa semana um artigo que saiu na Nature, que é a inteligência artificial da DeepMind, né? Eu não sei qual o nome que eles deram agora, não lembro, mas é alfa alguma coisa, todas são alfa alguma coisa, né? E eles conseguiram resolver um desafio científico de 50 anos, né? Que era descobrir a estrutura de uma proteína. E há 50 anos os cientistas se debruçavam e não conseguiam resolver esse problema. Então foi uma inteligência artificial que resolveu. Então eu fiquei pensando que você ter essa rede conectada, né, de imageamento e poder trazer isso para um computador, né, onde estivesse rodando uma inteligência dessas, você poderia em qualquer lugar do mundo dar bons indícios do que pode ser aquilo ali, sabe, aquela doença que, então, assim, pode ajudar um médico, né? Pode ser um negócio auxiliar ao médico, pode ir adiantando alguma coisa quando você não tem médico, né? Pode ser interessante. Mas voltando à questão da conectividade, né? Então, eu vejo que você busca a busca da simplicidade, né? Da essência para viabilizar o projeto, né? Eu vi muito desse viés na sua fala, né? De tentar buscar qual que é a essência que tem que estar ali para viabilizar e tornar o custo mais baixo possível, né? Nessa linha tem algumas ideias que eu até coloquei aqui, não sei se você já tinha comentado ela quando eu estava fora, mas, por exemplo, trazer por fibra ou acho que por fibra seria o ideal, né? Como uma rede sinérgica da CEMIG, que a gente já teve apresentação aqui sobre isso,
ou um rádio sob fibra, né? Você trazer o máximo de sinal para um data center na cidade, e aí você deixar no site o mínimo de coisa, né? Porque aí você reduz essa questão de vandalismo, e mantém toda a conectividade, né? Então você teria toda a conectividade disponível, mas trazendo a maior parte das coisas para um data center que poderia ficar na praça, um data center da cidade mesmo. Essa é uma ideia que me ocorreu também. E a última coisa... A questão... Oi. Pode falar. Pode falar. Não, aí a última coisa seria com relação a como viabilizar, né? Uma sugestão seria o que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu acho que o que tem sido feito em Santa Rita, nos projetos de transformação, né, que a gente tem aqui, riquíssimos, né, como Cidade Criativa, Cidade Feliz, o Plano 2030, o próprio Renacidade, vários movimentos, né, o Hacktown, a gente puxar, fazer a hélice girar, sabe? Porque como que eu vejo que isso pode resolver se a sociedade civil se organizar? Porque se a gente depender do governo, de uma pá só da hélice, eu acho que não gira, né? Minha modesta opinião, eu acho que a gente deveria ter a comunidade fazer girar isso, né? E aí eu acho que é uma forma mais fácil de viabilizar, né? Porque quando eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação sobre cidade inteligente esses tempos, e a pessoa que eu apresentei, quando eu terminei, perguntou como é que vocês conseguem fazer tudo isso em Santa Rita do Sapucaí, né? E a minha resposta foi, lá a gente tem pás da hélice, né? Elas estão girando, né? E tudo com seus... uma coisa ajudando a outra, e fez algumas coisas girarem, né? Tanto é que a gente está com várias coisas, esses movimentos de transformação, né? Tem o Vale da Eletrônica, tem várias coisas que, Inatel, a ET, tudo isso surgiu com esses movimentos. Então, integrando coisas, né? Quanto mais você conseguir integrar, né, mais fácil a hélice gira, ao meu ver, né? Mais paz você tiver. Então, por exemplo, o Plano 2030 do Brentan, né, que ele conduziu todo esse processo do plano, agora teve conversa com os políticos, tá aqui o Renacidade, a gente já fez várias coisas juntos, né, e temos outros projetos, tem outros projetos acontecendo agora que surgiram. Eu acho que quanto mais conseguir integrar paz nessa hélice, mais fácil gira. Tá? Essa é a opinião, uma sugestão, né, que eu gostaria de deixar, porque se a gente esperar uma pá, eu acho que não sai. Assim, sendo bem honesto, que eu tenho visto, está muito difícil uma pá só girar hoje as coisas, né? Ela fica muito pesada para ela girar a hélice, né? E, claro, a gente tem vários caminhos, né, de fomento e tudo, né, para fazer prova de conceito e tudo, mas para transformar mesmo, acho só quando todas as pás começam a se juntar. Posso fazer uma consideração aí, professor? Claro, claro. Em relação à sugestão que eu dei, é o seguinte, hoje você tem a regulação de geração distribuída, que a empresa de distribuição tem que te levar a rede até onde você criar essa necessidade. Então, você praticamente não tem custo. Quem paga isso é a sociedade, na expansão. Então, você já teria uma energia agregada. E se nesse site você agrega geração distribuída e faz o armazenamento de energia como negócio, você melhora abruptamente essa rede rural, que é de uma qualidade inferior à rural, à urbana. Então, olha para você ver, a partir de um negócio, você já soma mais 2 negócios rapidamente, que é a geração distribuída para compartilhar na sociedade e a melhoria da qualidade dessa rede, que vai melhorar demais a satisfação do pessoal da região, através do uso de baterias, por exemplo. Então, dá para agregar bastante coisa. Foi esses os comentários que eu coloquei lá no chat. Sim, sim, sem dúvida. Ivan, você está sem áudio. Agora é que eu consegui acertar o botão. Eu queria fazer defesa dos ausentes presentes, e até porque fica em família, mas o Alberti Luiz, que nós estamos aqui com o Antônio, está acompanhando à distância e fazendo comentários interessantes. Primeiro, elogio
que ele coloca aí, o Cláudio, e realmente ele felicita você pela iniciativa. Mas ele colocou uma curiosidade, como engenheiro ambiental, que são as formigas. E até me parece que o Antônio Alberti comentou lá no Face, no Zap. Alberti, Antônio, o que você acha do Alberti Luiz? E depois deixa o Cláudio falar. Primeiro fala Mal em Família, depois o Cláudio comenta o ataque das formigas destruidoras. O Luiz tem experiência nisso, ele fez esse projeto lá no Cerrado com o pessoal do Canadá, né? E realmente as formigas destruíram lá o equipamento. Então, tem essa questão, né, da natureza, né? A questão do site, né, que o Cláudio estava falando, né? Então, por isso que, às vezes, olhar se é possível, né? Eu acho que poderia tentar ainda buscar uma essência mais enxuta ainda, de reduzir ainda mais o que fica no site, né? Para compartilhar, por exemplo, uma radiobase para várias antenas. Eu não sei se é possível, né? Através de uma rede de rádio sob fibra. Então, talvez dê para baratear ainda mais, trazer mais presença. E aí tem um outro aspecto também que eu estava comentando com o Luiz, né, pelo chat aqui, enquanto o Cláudio estava falando, é a questão do vandalismo, né? A gente teve um problema desses no projeto, né? E quando a gente fez agora, eu participei a gente passou por 2 etapas do desafio da Vale, que era conectar os trens, né, ao longo de uma linha. E aí a gente propôs lá um uso de fibra, né? E uma das coisas que eles falaram é a questão do vandalismo e do roubo, né? Então, ao meu ver, se você consegue reduzir o que fica no campo, né, lá onde não tem ninguém, às vezes é mais complicado você ter a segurança pública lá, né? Você poderia tentar trazer isso para um data center na cidade e deixar lá só o que não tem como tirar, né? Isso é uma tendência do 5G, né? Você softwareizar, né? Na verdade, é mais que o 5G, é a tendência de softwareização. Então, com uma rede sinérgica ou uma outra rede, algum outro tipo de conexão, você pode trazer o sinal para um data center e fazer o processamento todo feito nesse data center e não precisaria ter uma radiobase lá, né, no site, né. É uma coisa para se pensar, né? Eu não tenho resposta, claro, o Cláudio já pensa nisso há anos, né? Mas, assim, parece que tem pode ser que tenha alguma... Isso dá um estudo legal, sabe? Pode ser que tenha alguma forma de usando virtualização e usando rádio sob fibra ou até mesmo software defined radio, rádio definido por software, fazer uma rede híbrida com várias técnicas de conexão ao mesmo tempo, aquela que qualquer conectividade ali é importante, né? Até a redundância de conectividade também é muito importante, e explorar quais são as combinações que se pode fazer, né? Qual que é o split, a divisão funcional nas várias porções da rede, né? Onde fica o que em termos de função de rede, e a questão das verticais, né? Que você colocou como prova de conceito a área de saúde, mas tem várias verticais que poderiam ser atendidas aí. Tem o agrobusiness, né? Tem uma série, educação. É um projeto rico. Muito rico. Ok, eu vou... habitualmente eu fico até depois do fim, mas hoje uma questão pessoal que marcou uma reunião comigo, e eu falei que às 8h30 estaria disponível, e aí, como é um assunto mais técnico, a minha contribuição é menor, eu vou pedir ao professor Alberti que faça aí os encerramentos, e queria antes parabenizar o professor Cláudio, agradecer e dizer que estamos sempre abertos. Eu vou sair de fininho antes que eles puxem a minha cadeira aqui e vocês vão me ver sumir, né? O pessoal já está aqui na porta e é um pessoal, uma reunião séria, mas um pessoal muito amigo. E de repente eles puxam a minha cadeira e eu desapareço de cena. Vocês vão ficar preocupados com o desaparecimento. Muito obrigado a todos. Alberti, por favor,
como sempre, conduza dessa maneira brilhante e faça o encerramento quando quiser. Cláudio, Obrigado, puxa Ivan. essa turma aí até as 9 horas da noite, só para judiar. Tá bom. Obrigado, Ivan. Até mais, Ivan. Então, não sei se tem mais alguma questão, alguém quer falar, fazer mais algum comentário. Cláudio, você quer Deixa comentar eu mais só alguma fazer coisa? uma consideração em cima do que o senhor falou, professor. Claro, claro. Vamos. A rede LTE, né, essas radiobases mais simples que podem evoluir aí, inclusive para radiobase 5G, né? Daqui a pouco o pessoal começa a lançar o 5G, essas radiobases do modelo 5G, porque isso é só tecnologia, é só desenvolver, as normas estão aí, né? 3GPP já estão com as normas todas, o cara pode pegar as normas lá, desenvolver o equipamento, e desenvolver o LTE, desenvolve o 5G, não é muito diferente. Tem algumas diferenças, sim, mas os processos não vão ser basicamente os mesmos, né? Então, a rede LTE ou a rede 5G, ela transporta dados e ela pode funcionar como um imenso guarda-chuva para você, inclusive em áreas não cobertas, para você utilizar as outras tecnologias, né? Como você disse, a LoRa, pode até o Sigfox e tudo mais, porque essas tecnologias que você falou, elas são mais específicas para sensoriamento remoto, né? A tecnologia LTE, ela pode dar vazão a sensoriamento, mas ela dá vazão também a um tráfego de dados indefinido, para qualquer coisa. Ela tem uma banda maior. Então, ela agiria como um imenso guarda-chuva para que a gente possa usar redes mesh, para que a gente possa usar Sigfox e outras redes, criar rádio base aí, LoRa e tudo mais, né? Então, eu vejo como essencial você ter essa rede multiuso, né, baseada em LTE, para, inclusive, viabilizar os demais serviços, através dessas outras redes de sensores e sensoramento remoto. É uma combinação aí muito útil, né, para você monitorar tudo aí que você pode fazer dentro da área rural. Então, essa rede é o guarda-chuva. Embaixo dele você coloca todo o resto, né? Sim. Sim, eu vejo que, por exemplo, nesse projeto de 5G, né, que o Inatel participa, né, mundialmente estavam definidas 3 áreas. Aí o Inatel conseguiu convencer vários parceiros a inserir a 4ª área, que é a conectividade rural, né, em áreas remotas, né. E assim, você tendo por exemplo, um satélite com 5G, que nem a gente fez aquele experimento que eu estava comentando, você consegue, vamos dizer, uma célula bem grande, né? Então, se você tiver conectado esse satélite chegando lá na radiobase, né? Pensando, vamos dizer, num município muito grande como Altamira, por exemplo, né, no Pará, lá, um município gigantesco, né, maior que Portugal. Então, você poderia ter uma conexão por satélite, aí você tem uma radiobase 5G, né, no terminal do satélite, e dali você consegue mais um tanto de quilômetros, né, sei lá, uns 50 quilômetros de raio, aí você consegue colocar um gateway de LoRa na ponta, mais 10 quilômetros de LoRa, você chega a 60 quilômetros de raio para medir, sei lá, a umidade do solo, né? Então é super bacana combinar essas coisas e colocar todas elas. Eu vejo assim, o que é físico, né? Qual que é a minha opinião, né? A gente até discutiu bastante isso no projeto da Rede Sinergia, né? Qual que é a minha opinião? Aquilo que é físico, que é visível, que é cabo, radiobase, né? Tudo que é equipamento visível, a gente tem que integrar tudo, né? E aí a gente representa isso na forma de software, né? Coloca gêmeo digital, coloca software para representar isso tudo, e as melhores combinações vão ser utilizadas por inteligência artificial. Então, muitas vezes aquela coisa que você não estava dando valor, porque você não enxerga, né, o jogo todo, né? A gente tem limitação de enxergar o jogo todo. A inteligência artificial pode combinar coisas que a gente não imagina para resolver problemas que a gente não imagina. Por exemplo, de conectividade de um sensor de pressão arterial, de repente ali acontece uma configuração por um caminho que ninguém humano enxergaria, né? E a inteligência artificial, por ter esse pool de software que comanda o físico, né? Poderia achar caminhos totalmente inovadores
Portanto, quanto mais integração de coisa física você tiver, conectividade, opções de conectividade múltipla, né? Para vários tipos de dispositivo, várias verticais, e eu acho que até mesmo em questão de modelo mesmo, né? Também de viabilizar um negócio, né? O negócio ou a solução. Também você combinar coisas e deixar, assim, pensando no futuro, eu vejo que vai por aí, né? Você ter um conjunto de soluções e você vai treinar, né, inteligências artificiais para fazer o melhor uso daquilo tudo que você tem na mão, e a partir daí ela vai operar isso melhor que nós, né? Vai operar, tirar proveito melhor que nós e trazer ganhos e valores que a gente às vezes nem enxerga. Então, pensando mais um pouquinho mais para frente, né, primeiro fazer o básico, né? Colocar o negócio para rodar, né? Mas assim, pensando nas diversas soluções que nós temos, eu acho que a integração delas é o mais bacana, né? Pensar de forma integrada cria mais possibilidades, né? Até para o projeto aqui do BNDES, aqui no Inatel também, que a gente provou, uma ideia que eu escrevi num artigo, a gente acabou implementando nela, que é a seguinte: às vezes você quer resolver um problema e você faz somente a solução daquele problema, certo? Nada mais, nenhuma coisinha a mais de equipamento, de nada. Beleza, você resolveu o problema, ótimo, né? Mas se você tivesse, às vezes, botado ali um dispositivo de $10, um dispositivo que abre um novo campo de possibilidades, de sensores, você tivesse colocado ali vários outros equipamentos para nessa integrado, né, que às vezes nem vai sair tanto do custo do problema, que você, além do custo de resolver o problema, você cria um monte de novas possibilidades e para inovação, para criar coisas novas, né? Então, muitas vezes a solução nasce para uma coisa, resolve aquele problema, mas ela pode ser usada para várias outras. E eu sou muito fã dessa ideia de construir de baixo para cima. Você constrói, coloca o máximo que você puder, e aí depois você deixa aberta a parte de cima para que a composição por software e a criação de soluções explorem todo o potencial do que é físico, né? E aí você tem o céu é o limite do que dá para criar. Às vezes vai ter um pessoal aí da escola técnica que vai enxergar uma coisa que pode rodar nessa rede que ninguém viu, né? O pessoal da feira da tecnologia, né, da FETIM ou da Projet, né, ou das feiras que tem na cidade, né? Às vezes um projeto, se você abre a estrutura, né, você dá acesso, né? Isso eu acho que é uma coisa sensacional também, você não fechar a solução, né? Então, você deixar aberta para que as pessoas possam criar em cima dela, ainda mais sendo algo que é da comunidade, né? Então, deixar aberto, claro, tem que ter gente olhando, porque tem todo tipo de ataque o tempo todo, mas se você deixar aberto e deixar inovar, podem surgir inovações incríveis em cima de uma infraestrutura, né? Só umas ideias que podem estar relacionadas aí com esse tipo de projeto, né? Bom demais. E vamos continuar sonhando, Alberto, e tentando viabilizar. Viabilizar projetos é uma arte, né? A gente está com várias ideias aqui também para viabilizar e estamos trabalhando para viabilizar, né? Então, uma hora as coisas acontecem. Tem que brigar cada dia, né, para poder fazer as coisas acontecerem. Especialmente quando você trabalha com várias organizações diferentes, a ideia envolve muita gente. Né? Então, eu tenho na minha essência viabilização de coisas, sabe? Toda a minha carreira, o pessoal sempre me colocou em pontos porque eu gosto, eu amo fazer coisas existirem. Adoro. Nossa, você quer me ver ter prazer, eu pegar uma coisa do nada e existir. Fazer aquilo existir, usando a criatividade, trabalhando, unindo pessoas, né? Então, isso é que eu gosto muito. E essa é a minha cerveja. Trabalhar em consórcio não é fácil, né? Não. A gente está vivenciando isso, eu já vivenciei em vários projetos. Então, não é fácil, né? E hoje a gente está aprendendo a incluir, né, esses movimentos de transformação, né? A sociedade civil, né, nas coisas também. Então, os empreendedores, né, as startups,
aos cidadãos, né? Que nem no projeto BNDES a gente incluiu o cidadão através de um aplicativo, né? Para que as pessoas possam participar do projeto, né? A gente incluiu o Wi-Fi gratuito para as pessoas poderem se conectar e usar a infraestrutura para alimentar o sistema, né? Então, assim, é na ideia de incluir mais pais na hélice, né? Essa aqui é a ideia. E não é fácil viabilizar, fazer a coisa girar, não é fácil, né? Quando a gente tem milhares de compromissos, então a maioria das coisas a gente acaba fazendo fora de horário, né? Que nem nós estamos agora aqui, fora de horário. Mas o Renacidade mesmo surgiu dessa necessidade, né? De que eu senti, né? Assim como outras pessoas, de não ficar só nos 4 dias do Hacktown, né? A gente atuar mais durante o ano, né? Na transformação, né? E não fazer só pesquisa também que não tivesse aplicação prática, né? Então, aplicada, né? Fazer pesquisa que possa alimentar. Então, assim, eu tenho visto muita coisa do Renacidade alimenta a minha pesquisa, e muita coisa da minha pesquisa pode vir para o Renacidade para ajudar as pessoas. Então, a ideia é chegar lá, ainda não chegamos, né? Ainda estamos construindo, né? Então, assim, eu vejo que todo esse conjunto de atividades e coisa faz parte, né? A gente não pode querer se fechar, né? A gente tem que abrir e tirar o máximo de proveito para poder. Aí sim você maximiza para mais impacto, né? Quando você tem mais gente, mais, né? mais pessoas envolvidas, mais atores envolvidos, né? Mas eu acho que a gente não pode desistir, tem que continuar, né? E manter o fluxo, né? Como diz o pessoal aí de redes, né? De redes, organizações em rede e abundância, né? Se você tem que manter o fluxo, a rede existe no fluxo. Se você não tem fluxo, então você não tem rede, né? E para o fluxo e abundância funcionar, a gente está aí é uma demanda super difícil, porque além das atividades que a gente tem que focar naquilo que a gente faz nós mesmos, né? Vamos dizer, preencher uma planilha do Excel, né? Uma coisa que eu tenho que fazer com as notas dos alunos, por exemplo, né? É uma coisa específica, eu vou fazer. Mas a gente tem que ter tempo para sincronizar, para ter fluxo na rede. Se a gente não tem fluxo na rede, a rede não existe, né? Então é complicado achar tempo, né? Essa é a grande questão hoje, é achar tempo, né? Beleza. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Bom, se não tiver, acho que já está de bom tamanho, né? Já entendemos a ideia. Carlos, você quer falar alguma coisa? Não? Acho que já está de bom tamanho, já entendemos a ideia. Acho que agora é construir, né? Somar o que foi falado aqui com as outras coisas que nós já fizemos e integrando, né? Não é um trabalho simples de integrar tanta coisa, né? Cada Papo Sem Crise a gente vem com um monte de ideia legal. Tivemos já um monte de coisa legal aqui. Então não é um trabalho simples de integração, né? E o modelo organizacional está sendo construído para isso. A gente vai ter aí, dia 15 de dezembro, a apresentação do Ivan sobre o nosso modelo organizacional aprimorado, né? E a ideia é que essa rede cresça e sincronize com outras redes e o que a gente entendeu e aquilo que a gente consegue realizar se espalhe, né? Então, e a gente contribua em outras redes e as outras redes venham aqui também, né? Então, é por aí, né? Então, quero agradecer, Cláudio, tua fala, apresentar tuas ideias aí, né? E agradecer teu tempo também e as pessoas que nos assistiram, que se manifestaram, né? Obrigado pela presença de todos. A semana que vem nós vamos ter mais um papo. Toda semana, na terça, às 19, nós temos mais um papo. Até não lembro agora qual é o papo da semana que vem, porque o Ivan que cuidou da agenda aí até o fim do ano, então estou meio por fora, não tenho aqui mentalmente. Mas basta acompanhar o link, é sempre o mesmo, né? E nós também sempre vamos postar no Facebook aqui, ao vivo, nosso evento. Gente, então, brigadão pela presença. Até o próximo aí. Tchau, boa noite para todos. Boa noite.